todos, sejam todos bem-vindos, para mais uma live falando de sabedoria, riqueza e vida plena. Hoje é dia 20 de julho, o ano é 2023 e são exatamente 5 horas e 29 minutinhos de mais uma quinta-feira. Então sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 28 do livro de Jó. O nosso trabalho aqui é todo dia pela manhã tentar procurar levar uma mensagem de motivação, de vida plena, de alegria, de muito sucesso para todos, de muito sucesso para o seu dia, para a sua vida. Então sejam todos bem-vindos, já vai deixando aí o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal para dar uma fortalecida no nosso trabalho. Então hoje estaremos fazendo a leitura e comentando o capítulo 28 do livro de Jó. Se você deseja melhorar sua fé, sua confiança, sua resiliência, recomendo que você leia o livro de Jó. É um livro excepcional, onde você vai poder descobrir por que determinadas coisas boas ou ruins, dependendo da sua situação, estão acontecendo na sua vida. Então, um livro de muita sabedoria, de muito conhecimento. Um livro que vai fazer você melhorar em muito o entendimento sobre sua vida, sobre determinadas coisas que estão acontecendo na sua vida, seja de maneira emocional, sentimental, financeira, saúde, todas estas coisas. Então você vai adquirir conhecimento e entendimento das coisas que estão acontecendo na sua vida. Então bora lá, vamos começar a nossa leitura. E para fazer a nossa leitura, para fazer aqui a nossa live, nós utilizamos nossa ferramenta de trabalho, que é a Bíblia Sagrada. Então, todo dia nós utilizamos nossa ferramenta de trabalho. Todos os dias eu vou apresentar a minha ferramenta de trabalho para você. Então, aqui está a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, a palavra de Deus. Então, se você acredita nisso, tudo bem, parabéns para você. Mas se você também não acredita que aqui está a palavra de Deus, tudo bem, parabéns para você também. Não estamos aqui para debater, discutir ou contrariar a crença de ninguém. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui, como eu já falei, é levar motivação, levar energia positiva, levar fé, confiança para a vida das pessoas e não debater o que cada um acredita. Então aqui, este é o nosso manual, este é o livro da vida, é o manual de instruções para a vida. Então, eu costumo dizer que a Bíblia não é só um livro religioso que fala de Deus, de Jesus, de todas estas coisas. A Bíblia, na verdade, é um manual de instruções para a sua vida. Então, tudo que você possa querer em termos de sabedoria, de conhecimento e entendimento, para a vida você encontra neste livro. É um livro muito vendido, é um livro muito lido, porém pouco entendido. Então, são poucas as pessoas que conseguem obter o entendimento do que é passado na Bíblia. Então, por isso que eu digo que a Bíblia é um manual de instruções. Então, é tipo você comprar um eletrodoméstico aí, um equipamento eletrônico qualquer, e você não lê, não
reservar um tempo para ler o manual de instruções daquele eletrodoméstico, daquele equipamento eletrônico. Então você não vai conseguir utilizar aquele equipamento eletrônico em sua plenitude, com todas as suas funções, com todo o seu potencial. Você vai usar somente o básico. Assim é a vida. Assim é a nossa vida, porque não conseguimos a plenitude do nosso poder, de nossas funções, porque não lemos, não nos deparamos, não reservamos um tempo para ler o manual de instruções, que é a Bíblia, o manual de instruções para a vida. Então procure ler, mesmo que seja um pouco, todo dia um pouquinho da Bíblia. Se você, por exemplo, reservar 5 minutos por dia, você vai conseguir ler um capítulo por dia. É lógico que isso vai demandar um tempo grande, mas se você conseguir reservar 1 hora do seu dia para ler, 1 hora do seu dia para ler a Bíblia, para começar a ler a Bíblia, você vai ver que você vai adquirir muito conhecimento, muito entendimento, e você vai poder usar de todas as suas funções, de todos os seus poderes. Tudo, tudo, tudo. 1 hora por dia. Ah, mas como que eu faço para começar a ler a Bíblia? Por onde eu começo? Isso e aquilo. Simples. Comece pelo começo. Comece lá da página 1 e vá até a última página. Esta Bíblia aqui, por exemplo, ela tem, vamos verificar aqui, ela tem, termina em Apocalipse 22, ela tem 1762 páginas, são 66 livros, 1189 capítulos, 31.100 versículos. Parece que é muita coisa, mas não é não. Se você conseguir reservar 1 hora por dia, 1 hora do seu dia, para você ler a Bíblia, você vai ver que acaba rapidamente. Acaba rapidamente. Então 1 hora por dia que você tire aí do seu tempo para você ler o manual de instruções, o seu manual de instruções, ou seja, o manual de instruções para a vida. E você vai ver que você vai ter muito sucesso, você vai melhorar muito. E quando começamos a ler a Bíblia, que é um livro de sabedoria, é o livro da sabedoria, é a Bíblia, tudo é extraído daqui. Então, um livro de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, que vai fazer você melhorar a sua vida. Mas vamos lá, vamos então começar a nossa leitura. Vamos abrir aqui no livro de Jó. Vamos abrir aqui nossa Bíblia no livro de Jó, no capítulo 28. Então, não se esqueça, já vá deixando o seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar uma fortalecida aqui no nosso trabalho. Não custa nada, é de graça, basta apenas você apertar um pequeno botão aí no seu equipamento, seja no seu tablet, seja no seu computador, no seu notebook ou mesmo no celular. O que as pessoas mais utilizam hoje em dia é o celular. Então, vamos começar a leitura aqui do capítulo 28. Então, a história de Jó, para quem não sabe ainda, ela se resume na seguinte questão. Era um homem muito rico, muito próspero, muito saudável. Jó era o homem que onde ele colocava a mão virava ouro, tudo ele fazia funcionar. Perfeito? Então, o que aconteceu aí? Satanás, né? Ele tentou Jó, ele procurou fazer com que Jó amaldiçoasse a Deus, com que Jó renegasse a Deus, porque assim, desta maneira, Satanás ia poder ter a alma, o espírito de Jó para ele. Então, foi feito em uma reunião, Deus falou muito bem de Jó. E aí, Satanás presente nessa reunião,
disse a Deus, mas ele é assim, Jó é tão leal, fiel e te ama tanto porque você o protege, você o tem numa redoma, numa bolha, nada acontece com ele, você não deixa nada de ruim acontecer com ele, e tudo que ele te pede, tudo que ele quer, você dá para ele. Deixa eu tirar as coisas dele, deixa eu tirar os bens dele, deixa eu tirar a família dele, que você vai ver que ele vai te amaldiçoar. Então Deus assim permitiu. Neste primeiro momento, Deus permitiu e disse a Satanás, mas não toque na pele dele, não toque no corpo dele, não toque na saúde dele. Então Satanás foi lá e tirou toda a família de Jó. Então Jó tinha 10 filhos, que Jó amava muito. Então Satanás matou os 10 filhos de Jó. Todos os rebanhos, todos os recursos, todos os bens materiais, Satanás tirou dele. Tudo, Satanás tirou dele. Então, suas posses, suas terras, seus rebanhos, seus servos. Então, Satanás foi lá e tirou. Mas mesmo assim, Jó continuou fiel, continuou leal, não amaldiçoou a Deus como Satanás queria. Então, Jó ainda diz, Jó diz, Deus deu, Deus tirou. Deus deu, Deus tirou. A ti rendo graças, Senhor. E se ajoelhou e louvou a Deus, mesmo com toda a dor, todo o sofrimento. Então, numa segunda reunião de Satanás com Deus, Satanás diz, ou seja, Deus chega para Satanás e diz para ele, olha, tem visto meu servo Jó, que mesmo com tudo que você fizeste contra ele continua leal a mim? Aí Satanás fala, sim, tudo bem, sem problema, perder bens não tem problema nenhum, mas eu quero ver vocês deixar eu mexer na carne dele, tocar nos ossos dele, tocar na carne dele, ou seja, tirar a saúde dele. E assim Deus também permitiu, vá lá, pode tirar a saúde dele, pode tocar na carne dele, pode tocar nos ossos dele, mas você não pode lhe tirar a vida, não pode tirar a vida. E por que Deus diz assim, não pode tirar a vida de Jó? Porque Deus já tinha ali em mente algo bem mais poderoso, bem maior para Jó. Mas Jó não sabia disso. Ninguém sabia. Nem mesmo Satanás sabia. Então já Satanás vai lá, tira a saúde de Jó. Jó fica com feridas dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Feridas, úlceras, feridas que sangravam, que coçavam, que inflamavam, E Jó usava até caco de telha para se coçar, tamanha era a sua dor, a sua doença. Então Jó perde tudo, perde inclusive a saúde. Sua mulher diz para ele, olha, amaldiçoa esse teu Deus e tire sua vida, porque você não serve mais para nada, você está totalmente acabado. Mas Jó continua leal, continua fiel ali, mas todos se afastam de Jó. Seus parentes mais próximos, seus amigos mais próximos, todos se afastam de Jó, todos querem distância de Jó, porque Jó era mal visto. Então Jó, por ter sido um homem pleno, um homem rico, um homem sábio, um homem poderoso, com muita riqueza, muita saúde, muita fé em Deus, então Jó era visto como um pecador. Então Jó devia ter feito alguma coisa contra Deus, e agora Deus o estava punindo, o estava castigando por esse pecado. Então todos se afastavam de Jó. Ninguém queria proximidade com Jó. Mas Deus envia 3 amigos de Jó que moravam distante, que eram pessoas sábios também, que eram homens sábios, homens ricos, homens poderosos, que deixaram suas famílias, deixaram suas empresas, deixaram seus negócios, deixaram seus afazeres, deixaram tudo para trás para fazerem companhia para Jó. Foram lá fazer companhia para Jó, conversar com Jó, tentar consolar Jó. Então estes homens se aproximaram de Jó e foram lá amando de Deus para tentarem consolar Jó. Então, basicamente, o enredo da vida de Jó é isso. E a maior parte do livro de Jó, que é um livro extenso até, são 42 capítulos, se resume a conversa que Jó está tendo com seus 3 amigos. Então esses 3 amigos, eles não foram lá só para passar a mão na cabeça de Jó, para defender os pecados, os erros de Jó, não, eles foram lá para colocar pressão sobre Jó.
Eles não foram lá para ajudar Jó financeiramente, porque ajudar uma pessoa financeiramente, você pode até resolver o assunto dela, o problema dela ali, momentâneo, mas acabou o dinheiro que você deu, acabou o recurso, ela volta a ser o que ela era antes, entendeu? Então eles não foram lá só para passar a mão na cabeça de Jó, não, eles foram lá para colocar pressão. Olha, você deve ter feito alguma coisa errada, você deve ter cometido algum pecado, deve ter contrariado Deus lá na sua juventude, então por isso você está pagando agora. Então este é um enredo da conversa que Jó está tendo com seus amigos, perfeito? Então, os amigos que estão ali não é acusando Jó, mas na verdade tentando descobrir o que Jó fez de errado, porque os amigos falam para ele, olha, assuma o seu erro, confesse o seu pecado, peça perdão a Deus e continue sua jornada, que Ele vai te ouvir e Ele vai te atender e Ele vai fazer você prosperar novamente. Mas Jó é irredutível. Jó é irredutível no quê? Em dizer que não cometeu erro algum, que não fez nada de errado, que ele não tem que assumir nada porque ele não tem pecado. Ele não tem nada de errado em suas costas. Então este é o enredo da história de Jó. É a história de um homem muito leal, fiel, um homem, como é que poderia te dizer? Um homem temente a Deus, um homem que era obediente, que seguia os caminhos e obedecia os mandamentos de Deus. E é por isso que Jó prosperava e depois de toda essa turbulência na sua vida, ele prosperou em dobro, muito mais. Mas Jó não tinha este entendimento. Estamos falando agora pelo conhecimento da história. Mas Jó não tinha o conhecimento da história. Ele não sabia o que ia acontecer. Então ele estava passando por aquele momento de tanta dor, de tanto sofrimento. E para ele aquilo ali já era o fim. Era o fim do seu tempo, era o fim dos seus dias, era o fim da sua vida. Então vamos continuar aqui. Hoje, como disse, capítulo 28. Capítulo 28. Então, aqui está, né? Os amigos de Jó fazem as perguntas, né? E Jó vai respondendo. Então, atualmente, Jó está respondendo ao seu amigo Bildade. Bildade, o suíta, que fez uma série de questionamentos a Jó. Então, Jó vem respondendo. E hoje, o capítulo 28, Jó vai falar muito de sabedoria, da sabedoria. Vai falar muito de sabedoria. Pois é, quem é que tem a verdadeira sabedoria? Quem carrega a sabedoria? A sabedoria que eu digo é a sabedoria plena. Só quem carrega a sabedoria plena é Deus. Então vamos começar aqui a leitura do capítulo 28, mas antes já se inscreva aí no nosso canal, dê aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, para que esse trabalho chegue para mais e mais pessoas e possa ajudar mais e mais pessoas. Então vamos lá, capítulo 28, versículo 1. Então Jó continua respondendo aqui o seu amigo Bildade. Certamente há um veio para a prata e um lugar para o ouro, onde o refinam. Então existe um veio para a prata, existe um veio para a riqueza, né? Então normalmente quando você vai garimpar ouro, buscar ouro, procurar ouro, se você encontrar o veio de ouro, ou seja, é um lugar onde tem muito ouro, você está feito na vida, você encontrou o veio, né? E é por isso que dizem, muitos cavam, e quando se aproximam do ouro, quando chegam perto do ouro, param, desistem, mudam de caminho, mudam o caminho, mudam a rota. Então existe um veio, existe um caminho para a felicidade, para a vida plena, para você alcançar, atingir o seu objetivo, o seu propósito. Então existe um veio para o ouro. Versículo 2: o ferro é tirado da terra e o bronze é fundido da pedra. Então o ferro é tirado da terra, o bronze também. Tudo é tirado da terra, tudo que você precisa nesse mundo, você encontra na terra. O ouro está na terra, o dinheiro está na terra,
O ferro está na terra, a prata está na terra, o alimento está na terra, a água que você bebe está na terra. Tudo é da terra. Você é da terra, você faz parte da terra. Você é um elemento, um membro da terra, você é um pedaço da terra. Você não é esta coisa material, esta matéria que você é, aliás, é o que? É terra. Do pó você veio, para o pó você vai voltar. É inevitável, sua matéria volta para o pó, volta para a terra. Você vai para dentro da terra. Quando você morrer, a sua matéria vai para a origem, né? Qual que é a origem da matéria que você é? É a terra. Versículo 3. Ele põe fim às trevas e vasculha toda a perfeição, as pedras da escuridão e a sombra da morte. Então ele põe fim às trevas, porque tudo é dele, e vasculha toda a perfeição. Quem é o dono da sabedoria? Quem é? Onde que está a fonte da sabedoria? Quem é a fonte de toda a sabedoria que existe? Capítulo 4. A inundação brota do habitante até as águas esquecidas pelo pé. Então, a inundação brota do habitante até as águas esquecidas pelo pé. Estão secas, elas estão longe dos homens. Versículo 5. Quanto à terra, dela vem o pão, e por baixo ela está revolvida como se fosse fogo. O centro da terra, diz que é um lugar mais quente que você possa imaginar. Então, quanto à terra, dela vem o pão, por baixo ela está revolvida como se fosse fogo. O centro da terra é quente, né? É como se fosse uma bola de fogo. Versículo 6. As suas pedras são o lugar das safiras, e ela tem pó de ouro. As suas pedras são o lugar das safiras, e ela tem pó de ouro. Versículo 7. Há um caminho que nenhuma ave conhece, e que o olho do abutre não viu. Há um caminho em que nenhuma ave conhece, e que o olho do abutre não viu. Você sabe que caminho é este? É o caminho da sabedoria. É o caminho do conhecimento, do entendimento. Versículo 8. Os filhotes de leão não o pisam, nem o feroz leão passou por ele. Os filhotes de leão não o pisam, nem o feroz leão passou por ele, passou por este caminho. Passou pelo caminho. O caminho do quê? O caminho da sabedoria, o caminho do entendimento, o caminho do conhecimento, o caminho que é o caminho que vai fortalecer a sua vida, que vai melhorar a sua vida, que é o caminho de Deus. O caminho de Deus é o caminho mais limpo, mais puro, é o caminho mais perfeito, é o caminho mais reto, é o caminho mais curto. Versículo 9. Ele estende a sua mão sobre a rocha e revira os montes pelas raízes. Ele estende a sua mão sobre a rocha e revira os montes pelas raízes. Quem é ele? Ele corta os rios entre as rochas, e seu olho vê cada coisa preciosa. Quem é que vê tudo? Quem é que está em tudo? Quem é que está em todos os lugares? Quem é capaz de dividir as águas, de separar as águas? Quem é capaz de criar tudo isso que está aí? Por que todo este universo, toda esta imensidão inexplorável deste universo, quem é que cria tudo isso? Quem é que controla tudo isso? Por que as estrelas não colidem? Por que a lua não colide com o sol? Por que a lua não colide com a terra? Por que a terra não colide com os outros planetas? Quem é que controla tudo isso? Quem é que está por trás de toda esta criação? Quem foi que fez tudo isso?
Quem foi que criou toda esta imensidão? Todo este vazio? E por que é assim? Quem é que controla? Quem é que tem poder sobre todas estas coisas? Versículo 11: Ele detém as enchentes para que não transbordem, e aquilo que está escondido ele traz à luz. Ele pode trazer à luz tudo aquilo que está escondido. Quem é que tem este poder? Então, tudo que possa estar em trevas em sua mente, você pode trazer à luz. Deus te dá esse poder para que você elimine, para que você esvazie a sua cabeça, a sua mente de trevas e deixe a luz entrar e a luz possa entrar mais e mais. Versículo 12. Mas onde se encontrará a sabedoria? Onde se encontrará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Onde você pode encontrar sabedoria e entendimento? Onde moram? É o caminho que o avestruz não viu? É o caminho que o filhote do leão não caminhou? É o caminho da sabedoria, do entendimento. E onde você encontra sabedoria e entendimento? Onde está a fonte da sabedoria? Versículo 13. O homem não conhece o seu preço, nem se acha na terra dos viventes. O homem não conhece o seu preço e nem se acha na terra dos viventes. Qual o preço da sabedoria? Versículo 14. A profundidade diz, não está em mim. A profundidade diz, não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Onde está a sabedoria, então? Não está na profundidade, nem no mar. Não está na profundidade do mar. Versículo 15. Ele não pode ser conseguido através do ouro, nem a prata será pesada pelo seu preço. Ou seja, não tem, a sabedoria não tem preço. Você não adquire sabedoria pesando ouro, com riqueza. Você não adquire a sabedoria com nada disso. Qual é o preço da sabedoria? Qual é o preço do conhecimento? Versículo 16. Não pode ser avaliado com ouro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem pela safira. Nem pela safira. É, por exemplo, o que pediu o rei Salomão, o poderosíssimo rei Salomão, quando ele encontra com Deus, quando ele fala com Deus, o que ele pede? Ele pede ouro, pede prata, pede dinheiro, pede mansões, pede carrões? Não. O que Salomão pediu para Deus? Versículo 17. O ouro e o cristal não se igualam a ele, e sua troca não será por joias de fino ouro. Então, o ouro e a prata não se igualam à sabedoria. Não se igualam. Não tem ouro nem prata que se iguale à sabedoria. Versículo 18. Nenhuma menção será feita de coral ou de pérolas, porque o preço da sabedoria está acima dos rubins. O preço da sabedoria está acima dos rubins. Do que vale você ter muito ouro, muita prata, muitos rubins, muita riqueza, se você não tem sabedoria, se você não tem entendimento das coisas, se você não tem conhecimento das coisas? Do que adianta até você ter muito conhecimento se você não tem sabedoria? Conhecimento é só repetição de mais do mesmo. Então, o que vale mais? O ouro, a prata, os rubis ou a sabedoria? Versículo 19. O topázio da Etiópia não se igualará a ela, nem será avaliada com puro ouro. Então, como eu disse no começo, este capítulo aqui, especial de Jó, ele fala muito de sabedoria, muito da sabedoria, do entendimento, do conhecimento da vida, né? Versículo 20. De onde então vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento?
De onde vem a sabedoria? Onde é o lugar onde você pode obter entendimento? Com quem? Quem é o detentor da sabedoria plena do universo? Qual é a fonte? Onde está a fonte? Qual é a fonte da sabedoria? Versículo 21. Tem sido encoberta aos olhos de todos os viventes, e ela é mantida oculta das aves do céu. Então, tem sido encoberta aos olhos de todos os viventes. Porque se você analisar, a maior parte da humanidade, a maior parte dos viventes, ou seja, das pessoas que estão neste planeta Terra, a maior parte das pessoas não tem sabedoria. Por que que as pessoas brigam no trânsito? Por falta de sabedoria. Por que as pessoas se agridem? Por falta de sabedoria. Por que que existe tanta violência no mundo? Por falta de sabedoria. Por que o ladrão rouba? Por falta de sabedoria. Por que que existem guerras? Por falta de sabedoria. Por que existe toda essa matança no mundo? Por falta de sabedoria. O que é mais interessante, por exemplo, para Hollywood fazer? Qual o filme mais interessante? Um filme de paz, que fale de Deus, que fale de sabedoria, de alegria? Ou um filme que fale de violência, de guerra, de Rambo, de Stallone, de todo esse pessoal aí que sempre propagou a violência? Porque se você não entende o que é um filme de Hollywood que propaga de esse tipo de cena, esse tipo de super-herói americano que vai lá, que invade, que mata todo mundo, isso e aquilo, nada mais é do que uma doutrinação, uma coisa que vai entrando na cabeça das pessoas, onde as pessoas vão achando que aquilo ali que é o correto mesmo, a guerra, a matança, o super-herói, o cara bam lá, que vai lá e mata todo mundo. Esta é nada mais é do que uma manipulação, do que uma doutrinação, como é que eu poderia te dizer? É uma doutrinação subliminar que vai entrando na cabeça das pessoas, e as pessoas começam a achar que aquilo ali realmente é o correto, que matar o outro é o correto, que a guerra, que a violência é o correto. E o ser humano vai entrando na cabeça dos demais e entra na cabeça de muita gente através desse tipo de informação, uma informação subliminar, onde que a pessoa passa a acreditar que aquilo ali é o certo mesmo, que tem que ser daquele jeito mesmo, aquela matança, aquele monte de sangue, né, um monte de gente morta, e aí você tem o super-herói, o bambambam, o salvador da pátria. Mas o mundo não é nada disso. A sabedoria não é isso não, muito pelo contrário, isso é falta de sabedoria. Isso é falta de sabedoria. Então, a falta de sabedoria, como o ser humano não tem sabedoria nenhuma, então ele parte para todo esse tipo de agressão, para todo esse tipo de atitude, e vive nesse mundo e acha que esse mundo é o mundo correto. E aí as pessoas acreditam que o mundo está indo para a destruição, para a morte e tudo mais. Na verdade, quem está indo para a destruição, para a morte é você. O mundo ele caminha sim para a harmonia, ele caminha para a paz, ele caminha para a alegria, ele caminha para o sucesso, ele caminha para a plenitude, para a riqueza, para a sabedoria. Então o mundo precisa evoluir. Evolui apenas quando faz o bem. Apenas quando faz o bem. Quando faz o mal, não evolui. Quando tem sabedoria, evolui. Quando não tem sabedoria, morre, se acaba. Porque, como diz aqui na própria Bíblia, no livro de Provérbios 3, capítulo 15 e 16, diz assim: a sabedoria na sua mão direita, vai aumentar os seus dias de vida, vai lhe trazer vida plena, alegre, ou seja, quanto mais coisas boas, mas
Quanto mais coisas boas, mais sabedoria, mais você prolonga a sua vida. Na sua direita, a sabedoria vai te trazer mais dias de vida. E na sua mão esquerda vai te trazer riqueza e honra. Então, olha que interessante. O que é a sabedoria? Sabedoria para a sua direita, dias de vida. Aumenta a vida. Aumenta a vida. A vida das pessoas que fazem as coisas boas, ela é prolongada. Que faz o bem, ela é prolongada. A vida das pessoas que são do mal, que fazem as coisas ruins, não se prolonga. Se encurta. Se encurta. Como é que é isso? Você já nasce com um determinado número X de tempo que você vai estar aqui nessa terra. Todo mundo tem o mesmo tempo. Todos nós temos o mesmo tempo. Todos nós temos o mesmo tempo, ou seja, são exatamente 1.051.000 horas de vida. Então, você usou sabedoria na sua vida, você vai manter o seu tempo de vida. E é por isso que se diz que você prolonga seus dias de vida. Quando você faz as coisas ruins, o que vai acontecer? Você vai encurtar o seu tempo de vida aqui sobre a terra. Então, a sabedoria, o que é? A sua direita vai prolongar a sua vida, vai aumentar a sua vida, vai aumentar seus dias de vida. A sua esquerda vai aumentar a sua riqueza, a sua esquerda vai lhe trazer riqueza e honra. Bem assim. Então vamos aqui, continuando, não deixe de se inscrever aí no nosso canal, não deixe de dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, ajude a gente aí a chegar a mais e mais pessoas, a mais e mais corações. Versículo 22, a destruição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama, ou seja, a destruição e a morte ouviram falar, não está com ela. A destruição e a morte não está com a sabedoria. O filhote de leão, o avestruz e as aves não conseguem ver, eles não vão adquirir a mesma sabedoria que você. Então a destruição e a morte dizem, ouvimos falar muito bem da sua fama, a fama da sabedoria. Ouvimos falar, porque não faz parte do grupo da sabedoria. A destruição e a morte não fazem parte, não são do mesmo grupo da sabedoria. Versículo 23, Deus entende o seu caminho e Ele conhece o seu lugar. Então, somente Deus entende o seu caminho, ou seja, consegue saber o caminho da sabedoria e conhece o seu lugar. Somente Deus entende o seu caminho e Ele conhece o seu lugar. Versículo 24, porque ele olha para os fins da terra e vê debaixo de todo o céu. Então Deus vê tudo. Então Deus enxerga tudo. Então ele conhece o caminho da sabedoria e sabe onde fica o seu lugar. Versículo 25. Para fazer o peso dos ventos, e ele pesa as águas por medida. Versículo 26, quando ele fez um decreto para a chuva e um caminho para o relâmpago do trovão. Então, quando ele estava fazendo tudo, quando Deus criava tudo, quem estava com ele, quem se deleitava de todas as coisas boas que Deus fazia, quem fazia companhia, quem brincava com ele, quem se alegrava com Deus? Quem estava lá no momento que Deus criava tudo que existe no universo? Versículo 27. Então ele a viu e a declarou. Ele a preparou, sim, e a vasculhou. Então ele viu a sabedoria e a declarou. Versículo 28, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. Um capítulo de muita sabedoria e entendimento, um capítulo muito rico.
é o que eu falo, é o que eu sempre digo. Você quer adquirir sabedoria, você quer adquirir entendimento sobre todas as coisas da vida para a sua vida. Olhe o que vai fazer bem para você. Você tirar 1 hora do seu dia para ler a Bíblia, apenas 1 hora do seu dia. Seu dia é feito de 24 horas. O que as pessoas mais falam é que não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. A pessoa nunca tem tempo de fazer nada de bom para ela, mas quando é para ver besteira na internet, para ver besteira em celular, rede social, porcaria, ela tem tempo de sobra. Agora, 1 hora por dia para enriquecer a sua mente, para livrar sua mente de tudo que é coisa ruim, de todo pesar, de toda a angústia, de toda a escuridão, das trevas, aí a pessoa não tem tempo. Ou seja, ela não tem tempo de ser feliz, ela só tem tempo para fazer porcaria, besteira. Não tem 1 hora por dia que ela possa ler. Pô, Deus foi maravilhoso demais. Porra, entenda, perceba. Deus fez o dia com 24 horas. Se você dividir este período de 24 horas por 8 horas, você vai ver que você tem 8 horas para você trabalhar. 8 horas para você trabalhar. Então que você gaste 3 horas para se deslocar da sua casa até o trabalho, ou seja, 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar, então são 9 horas, ainda sobrou quantas? 15 horas. 15 horas. Não, minto. São 3 horas com 8, 11 horas. Então ainda sobrou 13 horas para você. 13 horas para você. 13 horas onde você pode dormir 8. Ainda sobrou 5. Sobrou 5 horas onde você pode utilizar pelo menos 1 hora para você. Pelo menos 1 hora para você cuidar da sua mente, cuidar do seu coração, cuidar da sua sabedoria, cuidar da sua vida. Então você tem aí um período de 24 horas. Você separou por 3 horas. Você separou por 3, são 8 horas. 8 horas para você trabalhar, 8 horas para você dormir e descansar, e 8 horas onde você pode utilizar para fazer alguma coisa boa por você mesmo. Então chegamos aqui ao versículo 28, o último versículo aqui do nosso capítulo, da nossa leitura de hoje, diz assim: E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor, que é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então diz o homem. E disse ao homem, ou seja, Deus disse ao homem. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E se afastar do mal, das coisas ruins, é o entendimento. E o apartar-se do mal, ou seja, se afastar do mal, é o entendimento. Então, o que é a sabedoria? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Mas o que vem ser esse temor a Deus? É ter medo, é ser coitadinho? Não, não é isso não. É seguir os princípios, seguir os mandamentos de Deus. É isso, não é você ser um coitadinho, temor, isso e aquilo outro. Mas se você quiser utilizar dessa forma, também pode, sem problema nenhum. Mas o princípio da sabedoria, o caminho da sabedoria é o temor a Deus, ou seja, seguir os princípios de Deus, seguir o caminho de Deus, que é, como eu já falei, é um caminho curto, é um caminho plano, é o caminho da luz, é o caminho sem buraco, é o caminho sem pedras de tropeço, é o caminho sem espinhos, é o caminho sem desvios. Então você seguiu os princípios, você seguiu o caminho de Deus. Não tem como sua vida dar errado, é uma lei, é o que diz aqui. É uma lei criada por ele, então ele não pode desobedecer essa lei. Ele não pode desobedecer essa lei. Deus não é como um juiz humano que por dinheiro ele condena ou por dinheiro ele solta. Não. Deus não tem acordo, você não tem acordo, não tem barganha, não tem negocinho de dinheiro com Deus, não, meu amigo. Não é porque você dá o dízimo, entendeu? Não é porque você faz a oferta, não é porque você ajuda o próximo que você é perfeito, não.
É só seguir os caminhos. Você não segue os caminhos. Ah, mas aí eu dou o dízimo na igreja, então tá tudo certo. Não tá, não. Não está mesmo. Você não seguiu os caminhos, você não seguiu os princípios, você não obedeceu os mandamentos de Deus, você não está fazendo nada certo. Pode dar o que for, você não está fazendo nada certo. Então o que é isso? Ser temente a Deus, temer a Deus, é seguir o seu caminho, seguir seus princípios, seguir seus mandamentos. Então, a sabedoria nada mais é do que o temor a Deus, ou seja, seguir os princípios de Deus, seguir os mandamentos, obedecer os mandamentos de Deus. E isto sim é sabedoria. Esta é a sabedoria. É se afastar do mal, é não andar no caminho da maldade, não fazer o mal a ninguém, nem mesmo a uma formiga, porque até a formiga foi criada por Deus. Caso você não saiba, a barata também foi criada por Deus. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Para você que ficou até aqui na nossa live, para você que ficou até aqui no nosso vídeo, o meu muito obrigado, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Nunca se esqueça, faça um excelente dia, faça um ótimo dia. Faça da sua vida um ótimo dia. Que Deus abençoe sua vida. E até amanhã aqui no mesmo horário, 5h29, se Deus assim nos permitir. Um ótimo dia. Muito obrigado.